às margens de um rio, Petrolândia. Uma cidade com ares de oásis em meio ao sertão pernambucano. É hora de viajar até Petrolândia, a 430 quilômetros da capital Recife, para fazer um mergulho na história. As águas do Rio São Francisco trouxeram força para a agricultura, piscicultura e até para o turismo aquático, com uma monumental igreja parcialmente submersa como principal atrativo. Mas como um templo sagrado foi parar no meio do rio? As mesmas águas que revelam paisagens encantadoras trazem uma história de saudade de um tempo e espaço físico que não voltam mais. Muita dor. Ninguém pode calcular o que a gente sente. É muito emocionante. Para assimilar a dor de Dona Isabel, de 87 anos, basta olhar essas imagens feitas na década de 80. São as últimas de uma cidade que aos poucos virava ruína. Logo, todos iriam embora dali. A gente saía, via, quando voltava, não encontrava, quando encontrava a casa da gente já estava longe, né? Estuda algum pedacinho de uma árvore, um pedacinho da casa que fosse mais alta, e a gente ia vendo. Era doloroso, era para gente ter. E eu que trabalhei, o setor que saiu por último de Petrolândia foi o meu, que eu trabalhava na área social, né? A gente sente saudade e lembra coisas boas também que a gente passou lá. E para entender essa história, é preciso voltar no tempo um pouco mais. Era uma vez um pé de jatobá. Ele nasceu à beira do rio São Francisco, perto de uma linda cachoeira. Era a maior de todas as árvores da redondeza. Tinha uma sombra boa que só. E era nela que os vaqueiros paravam para descansar, enquanto o gado pastava e matava a sede no rio. Tão aconchegante era o pé de jatobá, que algumas pessoas foram ficando de vez e acabaram construindo suas casas lá por perto. Foi assim que o jatobá, feliz da vida, viu seu nome de árvore virar o nome da vila, Vila de Jatobá. Aquela população que começava a se formar ao redor daquela árvore foi a primeira colonização oficialmente reconhecida da futura cidade. Com o crescimento da população, formou-se ali uma vila que foi elevada à cidade e recebeu o nome de Jatobá em 1909. O lugar ainda chegou a se chamar Itaparica, até que em 1943 a cidade muda de nome novamente e é rebatizada de Petrolândia, em homenagem a Dom Pedro II. Em 1883, Dom Pedro, que já tinha mandado a Comissão Hidráulica do Império fazer alguns estudos, tentando fazer o rio se tornar navegável do mar até Minas Gerais, para que essa região toda tivesse o intercâmbio comercial que ele entendia que podia desenvolver a região. Os estudos provam que o rio não consegue ser navegável até a Foz por conta da cachoeira de Itaparica e de Paulo Afonso. Em função disso, para transpor esse obstáculo, ele manda construir a estrada de ferro. E nessa desenvolvimento, Petrolândia, que na época se chamava Jatobá, passa a ficar independente de Itacaratu. E em homenagem ao Dom Pedro II, que teve toda essa preocupação com essa região, dá-se o nome de Petrolândia, a ele em homenagem a Dom Pedro. Petrolândia, terra de Pedro. O progresso de Petrolândia já era algo tão crescente que foi preciso aproveitar todo esse potencial ao extremo, mesmo que para isso se colocasse em risco a existência da própria cidade. O governo decidiu sacrificar Petrolândia para a construção de uma gigantesca usina hidrelétrica. Assim que começasse a operar, a usina iria distribuir energia para grande parte da região banhada pelo Rio São Francisco, na Bahia e em Alagoas. Mas o ousado projeto acabaria para sempre com o reduto afetivo e físico de 10 mil famílias. A cidade seria completamente inundada com as águas da usina.
imagina. A mudança foi assim, um mal necessário, porque todo mundo entendia que para o progresso o sacrifício ia acontecer de qualquer forma, mas não foi nada fácil, porque essa construção durou 10 anos. Paralelo ao progresso que vinha e as chances de trabalho que as pessoas anteriormente não tinham que sair para São Paulo para trabalhar. Agora começavam os filhos de Petrolândia poderem continuar aqui trabalhando na Chesf, nas empreiteiras e tal. Paralelo a isso, tinha a dor de ter que abandonar tudo que era nosso e mudar para uma cidade nova, com tudo diferente, com uma organização urbana diferente. E que, assim, hoje, 30 anos depois, a gente ainda está se apropriando da cidade. Enquanto a população tentava entender a dimensão daquela transição, era preciso ainda ter frieza e tomar algumas decisões conjuntas. Teve até plebiscito para escolher onde queriam ser reassentados. E foi para este local que a população que votou no plebiscito de 1985 decidiu que seria transferida à cidade de Petrolândia, às margens do Rio São Francisco e a 23 quilômetros da antiga cidade. Petrolândia Nova começou a ser erguida em 1986 e foi entregue à população em 1988. Houve muitos embates, né? Até a questão do plebiscito, a questão de quem vai receber o quê, quanto de indenização cada casa vale. Então, isso daí foi o que demorou mais a decidir a construção da cidade. Então, quando decidiu construir, 88 a barragem precisava estar funcionando, portanto, teve que ser ágil. E aí a população recebeu uma cidade cheia de problema a princípio, mas que foi se corrigindo à medida que o tempo foi passando. Foi assim, uma correria, e os idosos naquela época, que já tinham seus 60, 70 anos, não aceitavam. Muitos morreram, muitos foram embora da cidade, outros que vieram para cá moraram muito pouco aqui. A dor de quem viveu na velha Petrolândia é de quem se sente até hoje órfão. Foi preciso deixar tudo para trás. Para a gente que estava lá, no dia a dia, ver sua cidade todo dia caindo um pedaço. Eu passava na rua, aquela rua que a gente passava ali todo dia, já todo desse horário. As escolas que a gente estudava, o clube que a gente ia às festas, o cinema que a gente ia todo dia, já não existia mais. Então, eu mesmo, quando eu saí de lá, faltava 15 dias para a cidade ser completamente inundada. E você viu uma cidade fantasma? Uma cidade fantasma. Todo dia subindo 1 metro, 2 metros, 1 metro, 2 metros, chegando, encobrindo toda a cidade. Lá também existiram coisas imateriais, indescritíveis, mas fáceis de entender. José Costa e Cícero, pai e filho, fazem parte dos grandes históricos momentos. Eles tocavam na banda da cidade, que era bem tradicional. Durou 76 anos. Toquei 60 carnaval. E toquei umas 70 festas de São Francisco. Começando de tocar de ritmo até tocar instrumento de sopro. Era meu sonho de criança, quando eu via meu pai tocando, quando eu via a banda passando, era meu sonho ser músico da banda. E eu realizei esse sonho ainda criança, com 12 anos de idade, eu já integrava a banda Adolfo Alexandre. A cidade inteira gostava das apresentações, das alvoradas que a gente tocava nas manhãs de setembro. Alvoradas que a gente fazia às 5 horas da manhã, era... É a saudade que É a saudade, muita gente sente, né? Muita gente sente. Acordar a cidade na manhã de setembro. Na manhã de setembro. A chegada da população aqui se deu em 6 de março de 1988. Por isso, a cidade tem 2 aniversários. O primeiro é da emancipação, que em julho de 2020 completou 111 anos. E o segundo aniversário é o da transição, que se deu há 31 anos. A contagem dos anos de Petrolândia, a gente considera os 109. Em 1909, quando ela se ficou
emancipou-se de Itacaratu, passou a ser município de Itacaratu. Primeira vez que Petrolândia passou a cidade foi em 1909, então a gente conta a partir daí. Tem mais de 100 anos aí. Agora, a data que a gente comemora em 6 de março é essa migração de uma nova, da velha para a nova cidade. 6 de março foi a data em que, de fato, oficialmente se ocupou, tomou-se posse da nova cidade. Era muito emocionante, era uma coisa muito boa, sabe? Uma emoção que não sei nem lhe explicar. A gente sente saudade e lembra coisas boas também, que a gente passou lá. E vão tentando passar essas memórias. Memórias para alguém que não entendeu ainda, que não conhecia. O Velho Jatobá agora é o sertão e mar e é feliz assim. Mas nada o mais faz contente do que receber os velhos amigos de Petrolândia, que vez por outra vão visitá-lo e recordar com eles as histórias da querida velha cidade que um dia teve que apagar suas luzes para iluminar muitas outras. Hoje restam saudades das alvoradas das manhãs de setembro, dos banhos no cais, das brincadeiras na linha do trem. Recordações que serão permanentes na mente e até canções dos filhos da terra, que sofreram e até hoje amargam as mudanças impostas pelo progresso. Mas nem tudo se perdeu. Lá dentro do rio, um monumento resiste à força das águas e do tempo, como se desse consolo aos que ainda não superaram o fim da cidade. A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, há 32 anos, é o contraste entre passado e presente, que testemunha o choro, o renascimento e a resiliência do forte e bravo povo petrolandense.